Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, que esse mês e na próxima semana completa 74 anos de fundação. E hoje quem vai falar para a gente é o Robinson, que está atualmente como presidente da casa, vai falar sobre o tema Casa Espírita. Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexão do livro Pão Nosso, a lição 67, é isso mesmo? É 68. 67. Má vontade? Má vontade. É uma carta de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, na carta de Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinitivamente ao precipício das trevas. A página é simples, mas é categórica, né? Tem uma caneta aí, meu Deus. Dá para marcar aqui? Simples e categórica, né? Ele justamente... A gente precisa deixar claro, e a gente sempre fala em nossos estudos, que nós não somos perfeitos, né? Somos seres simples, ignorantes, e dentro de um planeta de dualidade de provas e expiações, nós temos justamente com a gente essa dualidade de bem e o mal. E aqui Emmanuel cita várias consequências diante de uma má vontade ou então de uma atitude que ele traz no desdobramento. Ele coloca assim: má vontade gera sombra. Então, justamente quando eu não estou ali com a possibilidade de entender de que todos nós estamos aqui como aprendizes e a gente recebe a oportunidade a cada dia. Muitas das vezes a gente exerce essa competência com boa vontade ou má vontade, as duas escolhas, né? E ele diz justamente de que, ele coloca aqui no final, né? Entrega as obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinitivamente aos princípios das trevas. Posso fazer um monte de coisa. Felipe está cheio de coisa para fazer e tal. Mas se eu não faço pelo meu bem e com a possibilidade desse meu crescimento íntimo, mas que tem uma alternativa de que me facilite a chegar no caminho que eu quero, faço assim de mão beijada, vou fazer porque eu tenho que fazer e tal. Ele justamente dizendo que não está adiantando nada. Você pode fazer milhões de serviços, mas se esse serviço você não compreende de que é necessário você entender que precisa mudar, você está aqui numa oportunidade nesse planeta para que justamente possa despertar um homem novo, um homem de bem. Então vai vir serviços de que hoje calor danado, tem que vir no centro, fazer isso, fazer aquilo. A gente coloca um monte de pacote de reclamação, mas eu preciso entender que eu estou vindo aqui superando todos os desafios que todos nós temos, porque nós não estamos num planeta que não é perfeito. A gente vai ter essa dualidade, a gente é testado o tempo todo para isso, mas enquanto a gente enfrenta esse teste para que a gente entenda de que é um bem para mim,
e eu exerço isso com amor, com resignação, com boa vontade, eu estou no caminho certo. Emmanuel, ele só cita para a gente que na página anterior era boa vontade, né? Que ele comentou aqui no final, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, na página anterior, dizendo de que com a boa vontade, nós estamos caminhando pelo esse reino da luz, né? Pelo bom caminho, né? E a má vontade é o contrário, né? Nós estamos indo para o caminho contrário. Um caminho que a gente, ao invés de luz, é um caminho que desperta as sombras. É um caminho de que ele justamente a gente faz o esforço para vir, mas muitas vezes ainda não está latente. A gente ainda não compreendeu de que precisa melhorar em mim, né? Então é interessante quando ele faz esse contexto de bem e de mal, porque isso temos em nós. Todos os dias nós temos dualidades que precisamos vencer, bem e o mal. E a nossa compreensão que o Espiritismo abre para a gente as portas, hoje nas reflexões que a gente está tendo nessa casa que está há 74 anos, abre as portas para a gente, é de que eu preciso vencer esse mal, entendendo de que eu preciso fazer o bem, porque é o bem que vai preponderar. E aí é justamente de trabalhar no nosso íntimo todo esse contexto do que nós estamos vivenciando, estudando, para ofertar esse despertamento desse homem novo. Porque quando a gente fala de transição planetária, a gente entende que na regeneração nós vamos justamente nos conscientizar e argumentar o tempo todo o mal que nós estamos fazendo para nós mesmos. É esse que é o caminho da regeneração. Então vamos elevar nossos pensamentos, então, agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, a falange amiga de Dr. Bezerra de Menezes, coordenador espiritual dessa Casa de Caminho. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, era mais uma noite, refletindo, meditando, compreendendo as lições do Evangelho, da Boa Nova, compreendendo os princípios básicos da doutrina espírita, para que possamos internalizar em nosso íntimo, para também descobrir as respostas de várias dúvidas que nós temos nessa existência, para lançar em sementes, levando para os nossos familiares, para a sociedade, a ferramenta necessária, a palavra, a semente, contida nesse evangelho de amor para despertamento daquelas pessoas que necessitam dessa palavra viva, desse evangelho redivivo, lançar aos corações aflitos, lançar o consolo necessário para aqueles que mais necessitam nesse momento ouvir essa palavra amiga, essa palavra de consolo. Que nós durante toda a reunião pública possamos vibrar em forma de irradiação mental a todos aqueles espíritos que passam por provações íntimas, desafios, sofrimentos, que a gente possa mentalizar em todos, para que a gente possa cumprir com o convite que nos foi enviado de alcançarmos juntos a preparação desse planeta em entradas de regeneração. Ampare a todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores dessa instituição, que há 74 anos abre as portas no eucaliptal para despertar consciências, eliminar corações. Que nós possamos, durante toda a semana, vibrar por todos aqueles fundadores, aqueles primeiros trabalhadores que dedicaram boa parte dos seus esforços para que
que a gente possa até hoje dar continuidade a essa administração, à divulgação desse Evangelho, à divulgação da doutrina espírita em todos os cantos. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra então para o Robinson, que ele vai falar sobre a Casa Espírita. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. A gente procura todo ano, né, relembrar isso daí, que a Casa Espírita é um compromisso de todos nós. Não é só da diretoria do centro, como muitas vezes as pessoas pensam, não. Por quê? As pessoas chegarem lá fora, vão falar mal da instituição, não da direção. Vou falar mal da direção. Não, eles vão falar mal da casa. Então, o importante é que a Casa Espírita, né, esteja funcionando de acordo com aquilo que a gente espera. Então nós vamos ver na noite de hoje, inclusive, a complexidade que é hoje em dia de dirigir um centro espírita. Só para nós termos uma ideia, acabamos de registrar no cartório, toda a posse de diretoria tem que ter registro no cartório, e ficou somente de R$700 para registrar nada do centro espírita, né? Então nós vemos que hoje em dia é tudo muito mais complexo do que era antigamente, aqueles que estão mais tempo aí na doutrina. Bom, a Casa Espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. Se não houvesse as casas espíritas, não teria um movimento. O nosso movimento maior no Brasil é a Federação Espírita Brasileira. Nós temos aqui no estado do Rio o CERJ, em cada município, em vários municípios, nós temos conselhos, né, de unificação, aqui é o 36º, mas a FEB foi fundada em 1884, só para nós termos uma ideia. O Pinheiro Guedes, Augusto Elias da Silva e tantos outros. Então, a Federação Espírita Brasileira, que inicialmente começou no Rio de Janeiro, na Avenida Passo número 40, no centro do Rio, hoje a sede foi para Brasília. Quando Brasília foi criada, então transferiu-se a sede para lá. E a federação é que coordena o movimento espírita no Brasil inteiro, que tem as regionais também, separadas, né, pelas regiões, e tudo coordenado para quê? Para que a doutrina espírita seja divulgada em todas essas unidades espíritas que existem por aí. A Casa Espírita ela pode ter várias denominações. Você sabe, a AETAC, às vezes a gente ouve as pessoas falar o AETAC, né? Mas é a AETAC, porque aqui é associação, né? Então o artigo definido é o feminino, antes da palavra associação, mas a AETAC já foi sociedade, há muitos anos atrás. Lá atrás já foi sociedade, depois trocaram o nome para associação. Então pode ter o nome de associação, lar, albergue, centro, grupo, isso é o que menos importa. São organizações humanas com personalidade jurídica, como eu disse para vocês. Hoje a gente conseguiu criminalmente, por tudo que a gente fizer aqui dentro. Hoje todas as casas, inclusive, nós somos vistoriados, né? Pelo menos deveria ser, pelos órgãos governamentais. Nós temos uma isenção de imposto de renda que a gente tem que declarar o DCPF todo ano para a Receita, para desobrigar a gente de recolhimento de imposto. Mesmo assim, a IPTU também deu uma mão de obra na frente, conseguir isenção, mas não conseguimos anos atrás. Agora nós estamos lutando aí com o uso capião dessa casa, para quem não sabe, para que a gente tenha a posse definitiva dela, há 10 anos na Justiça, agora que a gente está conseguindo dar um andamento. Então tem toda uma burocracia por trás que quem começa a frequentar um centro espírita tem a mínima ideia do que seja a organização de uma entidade dessa. A espírita surge principalmente para a aplicação dos conhecimentos espíritas, objetivando o quê? A nossa vivência no Evangelho de Jesus. Para isso que nós estamos aqui. Para aprender, como o cristianismo edivivo, que a doutrina é, edivivo, aprender a procurar viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Qual é o público do centro espírita? O espírito, encarnado ou desencarnado, isso continua sendo espírito. A matéria ou fora da matéria. Espíritas, não espíritas que nos procuram e às vezes depois se tornam espíritas. Foi assim que eu acredito com quase todos nós aqui. Eu não sei quem aqui teve berço espírita, nasceu dentro de uma família espírita. Eu sou de uma família católica, muito católica. Eu já falei isso aqui em várias oportunidades. A minha mãe foi freira, foi noviça, interna no colégio de freira lá em Paraíba do Sul, onde vocês estiveram, né? Na Caridade, ali em cima, não é lá onde vocês foram. Então, naturalmente, lá todo mundo, em casa, nasceu católico. Aos 28 anos eu conheci a doutrina espírita e me tornei espírita.
A minha mãe até viajou comigo quando ela pôde para palestras fora de Volta Redonda. Ela disse: meu filho, acredito em tudo que você fala, mas não tem como deixar de ser católica. Eu falei: mãe, nem quero, pelo amor de Deus. E é seu tercinho todo dia aí, pede por nós, né? Dentro da sua fé, que é fervorosa. Para o público desencarnado, também espírita e não espírita, para criança, jovem ou adulto. Vou dar uma aceleradinha porque nós temos muitos slides para passar. A casa espírita deve ser, tá? Alguns pontos fundamentais que estava nessa obra e que está nessa obra, Orientação ao Centro Espírita, de 1980. Deve ser escola de formação espiritual e moral, núcleo de estudo, fraternidade, oração, trabalho, com base sempre no Evangelho de Jesus. Sempre no Evangelho de Jesus. Com o objetivo de quê? Da gente procurar viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. É a casa da grande família, criança, jovem, adulto, os mais idosos têm oportunidade de conviver e trabalhar. Finalidades básicas: promover com vista ao aprimoramento de todos nós, né, o estudo metódico e sistemático e a explanação de quê? Da doutrina no seu tempo se aspecto. Nós sabemos que a doutrina começou no caráter científico, da observação das mesas girantes, dos fenômenos de Radziwiłł, para depois vir os questionamentos e as respostas dos espíritos nas várias reuniões mediúnicas que aconteciam principalmente na Europa. Aí começou então a desenvolver esse caráter filosófico da doutrina, o conhecimento dos porquês da vida, para mais tarde vir a parte moral que os espíritos também trouxeram ao codificador, para que completasse essa tríade da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião, ou moral, como preferir. A casa espírita deve ter fundamentalmente o estudo da doutrina espírita, exatamente com esse caráter de nos evoluir espiritualmente. Aqui na segunda-feira, a evangelização da criança e dos jovens, da doutrina, no sábado, à tarde, coordenação do Felipe. Deve-se promover o estudo e a divulgação da doutrina sobre todos os aspectos, sobre tudo que nós conhecemos. Antigamente era muito comum através dos DVDs. A gente tinha os DVDs em casa, colocava as fitas. Eu me massifiquei de palestra do Divaldo, do Raul naquela época, aquelas fitas que enrolavam de vez em quando, embolavam, né? Mas hoje em dia, mais através das mídias sociais, que a doutrina está sendo bem mais divulgada. Promover o estudo da mediunidade, na terça-feira com a Solange, visando o quê? O conhecimento seguro daquilo que a gente vai desenvolver dentro de uma sala mediúnica. Aqui na casa nós estabelecemos há muitos anos atrás que qualquer frequentador da reunião mediúnica tem que ter uma participação em outros estudos da casa. Tem que ter feito algum tipo de estudo, principalmente o estudo da mediunidade. Então, nenhum de nós que hoje estamos dentro da sala mediúnica não participamos dos estudos da casa. Tem pessoas aqui, igual também, que frequentou comigo durante muitos anos. Durante 25 anos nós temos o estudo ininterrupto, sistematizado da doutrina espírita, que agora está a cargo do Rogério, que apareceu na quinta-feira para desprestigiar. E aí o que acontece? E depois, durante 6 a 8 anos, eu dei o estudo da mediunidade, que em função do aumento das minhas palestras, eu passei para o seu Geraldo. O seu Geraldo deu o estudo da mediunidade na casa aqui durante vários anos, né? Aquela delicadeza dele, aquela gentileza, aquela fala mansa, mas foi bastante proveitoso. Então essa casa aqui, lá fora, se vocês não sabem, a EDAC tem o estigma de ser uma casa de estudos, tá? Então tinha um orador que vinha falar aqui há tempos atrás e falava assim: ah, meu Deus, se falava na EDAC é complicado, porque vocês lá conhecem, né? O pessoal conhece a doutrina e pode perguntar alguma coisa que a gente não saiba, mas sempre tivemos esse estigma lá fora de ser uma casa de muito estudo, porque nós implantamos o estudo aqui em 1986, se não me falha a memória. Depois de 2 anos que eu estava aqui na casa, eu entrei em 84, o Carlão trouxe os estudos da doutrina espírita e nós depois demos sequência. O Carlão precisou se afastar, então nós temos esse estigma de ser realmente uma casa de estudo. Realizar atividade de assistência espiritual, mediante utilização de recursos, inclusive as reuniões de desobsessão. Eu não leio o slide inteiro, vocês sabem disso, né? Manter o trabalho de atendimento fraterno, hoje está basicamente limitado a eu, a Angélica, às vezes as pessoas chegam e conversam com a gente, dá o que a gente tivesse, pessoas responsáveis por isso, no passado nós já tivemos, mas não é privilégio da EDAC não, mas as casas espíritas estão carecendo muitos trabalhadores, muitos trabalhadores. Trabalho tem o que não falta, o problema são os trabalhadores, até porque muitas vezes a pessoa quer escolher determinado serviço,
quer escolher determinadas coisas, não quer aceitar aquilo que lhe é oferecido. E depois nós vamos ver um slide de André Luiz, que nos fala sobre essa questão da qualificação. Bom, um centro espírita, como eu disse para vocês, ele é regulamentado. Então hoje nós temos isso aí. Nós temos o Estatuto da Casa, que foi renovado há uns 15 anos atrás, mais ou menos, fizemos um novo estatuto, também registrado em cartório. Nada hoje em dia mais aqui é feito e fica internamente, não. É uma mão de obra danada, né? Regulamento interno, nós fizemos há anos atrás aqui também, cada departamento apresentou um resumo de quais eram as suas atividades, tá? E finalmente as normas que definem esses trabalhos todos que nós realizamos dentro da Centro Espírita, da Casa Espírita. Isso também foi feito anos atrás. A sua estrutura humana, Assembleia Geral, que a gente faz todo ano aqui, para sócios, que esteja inclusive em dia, né? Uma vez por ano pelo menos, nós temos as nossas assembleias ordinárias e podemos ter as assembleias extraordinárias, caso os sócios convoquem para um determinado motivo. Diretoria, hoje, na EDAC, muitas casas aí que andaram padronizando esse formato de diretoria, hoje nós temos presidente, vice-presidente, secretário, 2 secretários, tesoureiro. E antigamente nós tínhamos esses diretores de departamento que eram nomeados, que constavam inclusive na ata de composição da diretoria, dos vários departamentos. Soberano, Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal pode nos questionar as nossas atividades, principalmente financeiras da casa, são 3 conselheiros e com 2 suplentes. A estrutura física, as salas, como nós sabemos, demais acomodações, móveis e equipamentos. A gente ainda não chegou naquilo que a gente queria, a gente quer ter equipamentos melhores aqui, de filmagem, de tudo, ter um computador próprio na casa, mas um dia a gente chega lá. Algumas reuniões, aí não estão todas, tá? Mas tem algumas reuniões aí de caráter público e outras de caráteres privativos. Enquanto vocês leem, eu bebo água. Então vocês imaginem que para tudo isso daí tem que ter gente, tem que ter trabalhadores, tem que ter frequentadores, né? Ok? E aí vem a pergunta, como é que está a sua frequência à casa espírita? É complicado quando chove, né? A chuva tem alguma energia ruim? Não, que eu saiba não, por quê? Sempre que chove o salão fica vazio. Na realidade não é DAC não, né? Vocês vêm com chuva, né? Temporal, dilúvio, na verdade. É óbvio que a gente não quer isso, que as pessoas saem de casa debaixo de uma tempestade. Mas eu costumo até brincar, eu falo isso muito por aí também, que parece que a nossa constituição física do espírita é de sal ou de açúcar, porque não pode molhar porque dissolve. Né? Porque como o espírito tem medo de chuva, um troço impressionante. Né? Ah, está chovendo, eu não vou. O Felipe até falou na página inicial aqui, está calor, eu não vou. Tem uma série de coisas, tem um filme bom na TV, eu não vou. Tem o último capítulo da novela, eu não vou. Tem o futebol, eu não vou. Então, ou seja, a casa espírita tem que ficar relegada a segundo plano. A segundo plano. Se não tiver nada lá fora que me interessa, aí eu vou no centro. Então hoje eu vou no centro. Tem nada lá fora que me interessa? Aí o Chico nos alerta sobre isso, tá? A questão mais aflitiva para o espírito, quando a gente chega no mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido. Que fique gravado isso para todos nós. O tempo que eu perdi da minha vida, o quanto eu poderia ter feito, o quanto eu poderia ter me oferecido, o quanto eu poderia ter participado, o quanto eu poderia ter frequentado apenas, mas que eu viesse regularmente. Que eu colocasse a minha frequência ao centro espírita como uma prioridade na minha vida. Como quando éramos católicos, e eu, na minha juventude toda, em função da mãe quase freira, a gente confessava no sábado, naquela época a gente já confessava para o padre, no confessionário, né? E a gente ia correndo para casa à noite para não pecar, mas até domingo de manhã que tinha comunhão. Porque se você comungasse com pecado, a hóstia saía sangue, não era isso? Passavam para a gente, né? Eu tinha um medo danado disso. Eu tinha um medo danado da hóstia sangrar. Então eu confessava no sábado à noite, lá no Paraíba do Sul, na igreja matriz, vocês passaram ali perto. E eu corria para casa para não pecar mais. Eu vou dormir agora, que amanhã às 7 horas da manhã na missa domingo eu comungo, fico purinho, né? Sem pecado nenhum.
Eu costumo brincar dizendo que, como cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo, o padre já me conhecia. Então, toda vez no sábado que eu ia confessar, eu olhava pelas gretinhas do confessionário e falava a ele. Era a mesma penalidade, né? A mesma coisa que eu tinha que é 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, era tudo regradinho. Acho que ele sabia que eram os pecadores mesmo. Xinguei minha mãe, xinguei os vizinhos, joguei pedra no cachorro, né? Os pecadores sempre os mesmos daquela época. Então o padre já sabia, já te aplicava a penalidade da mesma maneira toda semana. Bom, e aí uma das questões mais é essa: qual a sua proposta para a casa espírita, né? O centro precisa ajudar mais, dar curso profissionalizante, atender a terceira idade que está na moda, né? São ótimas ideias. Qual delas você pode iniciar logo? Eu não tenho tempo para isso não, só dei ideia. Então, meus amigos, de boa vontade, como diz o ditado popular lá fora, o inferno está cheio. Então, pessoas têm um monte de ideia, mas na hora de pegar para fazer, cadê as pessoas que deram as ideias? Então a gente tem que dar ideia, mas pegar, né? Se oferecer para fazer. E que dificuldade, não é só que não, tá? Eu converso muito com outros dirigentes centros espíritas, já que eu falo hoje em cerca de 80 centros espíritas diferentes, né? Então eu converso muito com os dirigentes dessas casas, falo, tem um centro espírita aí que eu não vou citar, mas às vezes você faz palestra lá para 200 pessoas. Aí conversando com o dirigente, eu falo assim, você deve ter bastante trabalhador aqui, né? Aí ele falou, lendo engano seu. Né? Nos estudos, aparece 10, 12 pessoas, mas em 200 que frequentam, cadê as outras? Né? E trabalhador, a mesma coisa, dificuldade para trabalhador. Porque as pessoas querem muito, né? E é um direito de cada um só frequentar, sem comprometimento com nada, apenas, né? Frequentar. E aí, no nosso amigo André Luiz, como eu disse para vocês há pouco, assim que você lá abre esse livro Nosso Lar, na primeira página, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Às vezes, nós não nos qualificamos para determinado trabalho e queremos exercer. Aí não fazemos as coisas da melhor maneira como deveríamos. A gente costuma fazer, esse ano eu vou fazer de novo, estudo para oratório, espírita, né, menino? Que a gente sempre faz todo ano. A gente ensina até como fazer slides, como produzir slides, cor de slides, tudo isso a gente ensina nesse estudo. E aquela história, se você quer fazer um trabalho bem feito, você tem que se qualificar. Eu considero um grande orador, nada disso não, mas o que eu fiz? Bom, se eu vou falar na tribuna, naquela época eu me massifiquei, como eu disse para vocês, de palestra do Divaldo, do Raul, dos grandes daquela época. E depois o que eu fiz? Eu fiz curso sobre oratória, não oratório espírita, sobre oratória. E depois eu ganhei 2 livros de presente que o Carlão me deu sobre a oratória espírita. Aí eu fui me aprofundando nisso. Para quê? Para que a gente desenvolva o trabalho, claro, dentro das nossas limitações, das nossas deficiências, mas que a gente procure fazer da melhor maneira possível. E isso não é só a oratória espírita na tribuna, não. Isso é para tudo na nossa vida. Até lá fora, no âmbito profissional, a gente precisa se qualificar para poder trabalhar melhor. Isso é para tudo. Então, a mesma coisa dentro do centro espírita. Eu quero ajudar na secretaria. Beleza. O que você entende de secretaria? Nada. Vai pesquisar então. Pesquisa o que um secretário do centro espírita faz. Hoje nós temos um manancial muito grande na internet de assuntos dessa natureza. Então, pesquisa, estuda, prepara, elabora. Qualificação, que eu estou dizendo para você, Joana de Ângeles, nesse livro Novos Rumos para o Centro Espírita, é um livro fininho que eu recomendo todo mundo ler, porque ensina muita coisa da casa espírita. Novos Rumos para o Centro Espírita, para nos tornarmos espiritistas, que é um termo que não pegou muito não, Kardec criou esse termo para dizer que nós somos espíritas mesmo, espiritistas. Deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência. Acaba de pensar, reparar, ler, acabar com o mecanismo de desculpa. Os obsessores não me deixam ler. Toda hora que eu vou ler, me dá sono. Isso é desculpa. Tem pessoas que querem ler deitado, não vão conseguir. Deitou é para dormir. Então você tem que ler sentado, em pé, se for preciso, mas tirar pelo menos 15 a 20 minutos por dia para fazer a leitura. É assim que a gente começa a ter gosto pela leitura.
Você fala assim, puxa, hoje eu não li nada hoje, mas quando eu chegar em casa eu vou ler. Aí você passa a se cobrar. E todo dia, pelo menos 15 minutos, você lê. Isso faz com que daqui a alguns anos você tenha lido vários livros. Vários livros. Pessoas que frequentam a casa espírita a vida inteira se perguntam, mas Allan Kardec, o que você pensa dele? Eu já até ouvi falar nesse cara mesmo, mas parece que é gente boa. Não tem a mínima noção de quem seja o codificador da doutrina espírita. E a gente tem várias obras, biografia dele, várias coisas, palestras espíritas nos apresentando o codificador da doutrina. E aí Albert Einstein, essa frase atribuída a ele, não há nada que seja maior evidência de insanidade que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultado diferente. Se nós vamos, na nossa vida, fazer tudo do mesmo jeito sempre, não tem como dar resultado diferente. Não tem como. Isso é física, matemática. Você vai fazer sempre do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado. Então, se você quer ter melhoras na sua vida, quer ter objetivos maiores, analisa a sua postura diante das atividades que você desenvolve. O que eu preciso fazer para crescer, para melhorar? O Rogério chegou aqui uns tempos atrás aí, um mês, ou 2 meses. A gente precisa fazer mais alguma coisa, né? Precisa fazer, o Rogério criou junto com a Solange aí, mas ele foi o idealizador, essa viagem à minha terra, Paraíba do Sul, para frequentar um instituto lá, levar as coisas, que eu conheço aquele trabalho, pessoal de lá. Né? Até falei com ele, dessa vez não vai dar para ir, porque eu estava realmente com outro compromisso no sábado. Mas, quer dizer, buscando alguma coisa, isso é bom. Isso é bom, é só ele, não, a gente vê outras pessoas aí também. Será que eu posso fazer isso? Sim, nós precisamos buscar onde nós podemos ser úteis. E naquilo que nós fizermos, procurar fazer da melhor maneira possível, sempre. O professor Mário Sérgio Cortella que diz uma frase muito interessante. Procure sempre fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Procure sempre fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Mas tem como fazer melhor ainda então, né? Só que procure fazer o seu melhor em tudo. Se você vai fazer palestra, estuda o tema com afinco. Bola, organiza, metodiza. Isso tudo a gente ensina no estudozinho que a gente faz de oratória. Vou fazer esse ano de novo, né? Elabora, ensaia. Eu comecei a fazer palestra em casa, que eu botava o relógio lá, nesse centro, então 40 minutos, aí eu fazia uma palestra, eu e o relógio, sozinho. Trancava o quarto, falava quando em casa, olha, ninguém me perturba não, que eu vou ensaiar. Então eu ensaiei minhas primeiras palestras. Não é vergonha de dizer isso não. Por quê? Porque ali eu via que se dentro do que eu tinha para falar, enquadrava naquele tempo. É que a casa me dava. Qualificar para trabalhar melhor, né? Ou ainda nem começou a reunião, o médio João está tão concentrado, será que ele vai receber alguma mensagem para nós? Coitado do João, estão preocupados com a conta de luz, água, PTU, né, PVA, durante a reunião. Então, ou seja, na reunião que você estiver, o foco é aquela reunião que você está. Eu voltei agora, tem uns 8 meses que eu estou na reunião mediúnica, né? Depois de 30 anos. Mas eu frequentei aqui durante 5 anos, ininterrupto da reunião mediúnica. Só que o trabalho da oratória foi aumentando, um acordo com os amigos espirituais, eu deixei. Mas agora tive condição de voltar, voltei. Até porque eu tenho poucas palestras na segunda-feira. E a maioria aqui dentro da cidade. Dá tempo de eu frequentar, que a nossa reunião agora é mais cedo, sair daqui e ir. Né? Só quando foi fora um dia desse aí que eu falei, olha, não dá, porque eu preciso estar lá em Santa Nesa, né? E não tem como eu sair daqui 6h30. Mas, se você está numa reunião mediúnica, o que você tem que fazer? Chega desde o momento que chegar ali concentrado. Não tem conversinhas outras, coisas que não nada tem a ver com a reunião. Isso já atrapalha aquela concentração inicial. E para tudo. Se você vai dar passe, senta lá dentro, concentra, fecha os olhos. Não importa nada que está acontecendo dentro da sala de passe. Não importa, você tem que estar concentrado em oração para você ser bem assistido e transportar aí
transmitir energia sua em conjugação com o mundo espiritual para a pessoa que está na sua frente. A pessoa acaba de dar passe e fica olhando, procurando o que está acontecendo na sala. Desconcentra, está desconcentrado. Não é? Então isso, qualquer reunião, a gente tem que ter esse compromisso de fazê-lo da melhor maneira possível. Alguns tipos de frequentadores que a gente observa ao longo da nossa experiência aí, nas casas espíritas, eternos pedintes. Tem pessoas que estão sempre pedindo, nunca estão bem, impressionante. Está com 10, 15, 20 anos de espiritismo, está lá sofrendo, está pedindo. Quando é que vai melhorar? Eu costumo dizer, talvez quando desencarnar, né? Porque encarnado está sempre mal. Aí sai do centro, não, agora estou bem, tomei o passe, estou bem, né? Estou até leve. Deram um passe aí que eu estou até leve. Chega na outra semana, entra no... Como é que você está? Piorou de novo. Meu Deus do céu, onde é que vai, né? Melhorar? Mesma coisa nos livros de prece, a gente vê lá, né? Até brinco com eles. Mas de novo, aquele monte, o mesmo nome. O Espírito até falou, mas semana passada eu já atendi, agora que de novo. Toda hora aquele monte, o mesmo nome, né? Não há necessidade disso. Não há necessidade. Porque dá a impressão que a gente está com os espíritos, vão esquecer. Se eu não ficar lembrando eles que lá estou precisando, aí toda hora me boto no nome. Não há necessidade disso. Sempre desequilibrado, o que eu acabei de falar, né? Os que só dão importância aos fenômenos. Tem pessoa que adora reunião mediúnica, porque vê fenomenologia. Principalmente na época que tinha as reuniões de materialização. Mas com o comprometimento moral de mudar-se, conhece a doutrina espírita, mas que os postulados são bons só para os outros. Nossa, você tinha que estar lá naquela palestra, né? Que o orador falou tudo o que você precisava ouvir. O que não foi. Agora ele que foi, não precisava não. Nada daquilo que foi dito serviu para ele. Que pena que o outro não veio, né? Então, ou seja, quem está é quem mais necessita de ouvir. Por isso a gente está aqui, né? Natural isso. Conhece a doutrina espírita e procuram viver em acordo com seus postulados. Esses são os verdadeiros espíritos. Olha o detalhe da frase. Eu costumo dizer sempre, a gente tem que ter muito cuidado nas entrelinhas. E procuram viver, né, em acordo com os postulados. Vai conseguir em plenitude? Se conseguir, parabéns, você se santificou numa única existência. Eu não vou conseguir. Vou levar várias encarnações ainda, né? Mas a gente tem que procurar viver de acordo com aquilo que a gente aprende aqui dentro, lá fora, né? Então, ser espírito, eu acho que até falei isso ontem lá, né, seu Luiz? O seu Luiz estava na palestra nossa ontem. Ser espírita é do portão para fora também. Ser espírita em toda circunstância, em todo lugar, na família, na sociedade, no trabalho, qualquer lugar, você tem que ter um posicionamento de acordo com a doutrina que você celebra, que você frequenta. Divaldo Franco, eu vou pessoas dizer, bom, eu estou no espiritismo faz 10 anos, mas ainda não sou espírita. Sou neófito, aprendiz, neófito é aprendiz. 10 anos aprendendo? Aí olha o que os espíritos dizem, né, embaixo. Se você, isso é uma atitude escupista, porque se você adotar os postulados da doutrina, a crença em Deus, todos nós aqui cremos, a imortalidade na alma, todos nós aqui acreditamos, a comunicabilidade com os espíritos, a gente vê isso nas reuniões, né? Acreditamos na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, aceitamos o Evangelho de Jesus. Esse é o código que define a criatura que é espírita. Então isso aí define quem é espírita. Se você crê em tudo isso, não tem desculpinha de dizer, eu estou tentando lá, mas aí não me considero espírita não, né? Pelo amor de Deus. Esse Congresso Internacional de Espiritismo, a mensagem final foi de, não poderia deixar de ser, né, o Divaldo Pereira Franco, que recebeu mediunicamente, Dr. Bezerra de Menezes. Isso aqui é um resumo. Espíritas, não creais que vosso compromisso com a vida é uma viagem agradável ao país da fantasia. Propuseste a obra da edificação, do bem. Abriu os braços para o amor, se expande em hino de solidariedade universal. Mais ou menos lá no final da mensagem, ele diz essa frase aí: a hora é de ação. A hora é de ação. Não é mais de ficarmos passivos diante de tudo. É a hora de ação, que ação no bem, ação no amor, ação de nos tornarmos cada dia mais compenetrados dos ensinos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, de estarmos mais entronizados em tudo isso.
Como está a sua participação na casa espírita, né? Eu gosto muito dessas chazinhas aí. Aí ele diz ali, é o Wilton Pontes que faz essas chás espíritas. Ele diz ali, né? O Zé não está fazendo o trabalho direito, é verdade. Que bom que vocês sabem do problema. Então vamos ajudá-lo? Zé, nós vamos te ajudar. Aí o Zé olha, mas quem? Isso aí é uma coisa muito triste que tem nas casas espíritas, qualquer religião também, tá? Não é privilégio do centro espírita, não. É a crítica. É a crítica sem que se faça nada para melhorar a situação. Então é muito fácil criticar aqueles que fazem. Às vezes realmente se equivocam, não fazem como deveria, mas fazem. Agora, triste é criticar e não tomar uma posição de auxílio. Não ajudar a pessoa que está, muitas vezes, com dificuldade em determinadas coisas que está fazendo. E a gente sabe que realmente colaboradores é complicado. Denominações equivocadas do centro espírita. Vocês já devem ter passado por isso quando não conheciam a doutrina espírita e as casas espíritas, né? O seu centro lá da mesa branca, aqui sempre foi, graças a Deus, né? Aliás, eu contei essa história para vocês já em outra oportunidade aqui, né? Eu namorava aqui no Eucaliptal, na rua de trás aqui, na Mato Grosso, né? E aí o que acontecia? Eu tinha muitos problemas espirituais, desde a infância, muitos problemas espirituais. Aí um amigo meu me levou no terreiro para passar por um tratamento lá. E conversando com o tal guia, depois eu fui saber que era isso, ele falou assim, não, o seu lugar não é aqui não, o seu lugar é naquele centro da mesa branca. Falei, agora tem que arrumar um centro que tenha mesa branca, né? E um dia eu descendo, num domingo aqui, as palestras eram às 18 horas, eu passando de carro aqui em frente, olhei e falei, opa, mesa branca, deve ser aqui. Parei ali, me apresentaram o Carlão, que era o presidente, em 1984, e eu entrei por causa da mesa branca e nunca mais saí. 40 anos, para fazer 41 esse ano, por causa da mesa branca. Depois a gente vê que não é nada disso. É uma denominação totalmente equivocada para diferenciar o espiritismo dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, das seitas de origem afro, ok? Uns acham que a cor branca da toalha e da roupa tem um significado virtuoso, até porque nós vemos a espiritualidade, o vestido de branco, aquela luminosidade branca, né? Tudo aquilo. Mas uma toalha de outra cor sujaria até menos, como ele falou. Portanto, a citação de espiritismo de mesa branca é uma ignorância popular. Da mesma forma isso, você frequenta o auto-espiritismo ou o baixo espiritismo, né? Poxa, eu já ouvi isso há muitos anos atrás. Eu tive que dar uma aulinha, né, do que é a doutrina espírita. Denominação totalmente equivocada. A doutrina espírita é a doutrina ensinada pelos espíritos, codificada por Allan Kardec. Outro erro, tá? Você é do espiritismo kardecista? Aí eu falo, não, o que é isso? Explica para mim, né? Eu sou espírita. O espiritismo não existe essa denominação, espiritismo kardecista. Mas até isso as pessoas colocam exatamente para te diferenciar de outros movimentos espiritualistas que andam por aí, que também tem fenômenos mediúnicos, uma série de coisas. Mas é uma denominação totalmente equivocada. Uma vez um evangélico conversando comigo falou assim, mas foi Kardec que criou a doutrina de vocês? Eu falei, não, Kardec codificou. Teve um trabalho fantástico de elaborar novas perguntas, pegar as respostas, concatenar, resumir e tudo mais. Mas não é a doutrina é dos espíritos. A doutrina é dos espíritos, não é de Kardec. Então nós como espírita temos que corrigir essas coisas lá fora. Se você é kardecista, não, eu sou espírita. Eu estudo as obras da codificação de Allan Kardec. Aí tudo bem. Agora, gente, isso aqui não é um trabalho espírita, não, mas é um trabalho, até na minha época, né, na administração, que eu fiz umas exposições no auditório da prefeitura e tudo mais, mas isso aqui é uma parte que demonstra o nosso comprometimento com qualquer atividade que a gente possa fazer na nossa vida. É do professor Luiz Marins Filho, que tem uma consultoria chamada Antropos, e eu estudei muitas coisas dele por causa da minha área de administração, e numa das obras dele, eu achei muito interessante essas 10 questões que fazem a gente comprometido.
Primeiro, uma pessoa comprometida procura sempre colocar-se no lugar das outras, sentir o que as outras sentem. Muito fácil a gente criticar, mas sem saber por que a pessoa está passando por aquilo, por que a pessoa está tendo aquela atitude, por que a pessoa não está fazendo da melhor maneira como deveria fazer. Coloque-se no lugar dela. Uma pessoa comprometida faz tudo com atenção aos detalhes. Ela presta atenção em tudo, o que faz no detalhe dos detalhes. A gente chega aqui no centro espírita, a gente abre as cortinas, as janelas, está calor, a gente liga os ventiladores. Isso é comprometimento. A gente dá uma idinha no banheiro, vê se tem papel, nos 2 banheiros, se tem papel, toalha. Ah não, isso aí é obrigação de vocês, da diretoria. Onde é que está escrito isso? Que é obrigação nossa. A obrigação de todos nós que frequentamos o centro. Porque tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem Chavão, tem muita gente que diz assim: a casa espírita é a minha segunda casa. Tem pessoas que tratam essa segunda casa, que é melhor a gente nem conhecer a primeira, que imagina como é que deve estar aquilo lá, né? Então, ou seja, o mesmo carinho que a gente tem com o nosso lar, com a nossa morada, se isso aqui é o nosso hospital, a nossa escola, o nosso albergue e a nossa segunda morada, tratemos ela igual a gente trata o nosso lar. Então, por isso que nisso lá do primeiro slide era compromisso de todos. Tá, o maior peso está sobre a diretoria mesmo. Mas nós estamos diretores. Ele falou muito bem no início. Com a benção está presidente. Não sou, eu estou. Porque ano que vem não estarei mais. A presidência, o outro assume. É um processo natural. Mas por que sobrecarregar poucos dirigentes se a gente que frequenta a casa poderia ajudar um pouquinho mais? Será que a gente não poderia fazer um pouquinho mais? A gente não pode elogiar a individualidade, não, que se cria ciúme nos outros, né? Mas nosso amigo Adair aí, nossa, Adair vira e mexe com essas ideias dele, vai, faz e acontece. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. As pessoas que colaboram, né? Que realmente ajudam. O Luiz Carlos trocou toda essa parte de iluminação aqui sem ninguém pedir. No momento eu cheguei para o Luiz e falei: Luiz, vamos trocar isso tudo por LED? Porque a gente ainda estava com aquelas lâmpadas econômicas antigas, né? E o Luiz sozinho pegou e trocou tudo. É isso que a gente precisa. Colaboração. Tio Miguel, para me citar alguns, pelo amor de Deus, alguns. Tio Miguel já arrumou várias cadeiras aqui para a gente. Ele olhava lá, está quebrado, ia lá pegava. Serginho já trouxe também pessoas aqui, pedreiro, uma série de coisas. Então, ou seja, cada um de nós tem esse compromisso com a casa. Pelo menos deveríamos. Uma pessoa comprometida termina o que começa e não deixa as coisas pela metade. Isso aí também é muito comum, né? Muitas vezes a gente começa uma coisa e não termina. Tia Arlete, nossa Arlete tem uma colaboração nessa casa com tudo. Quantos almoços, não é, Tia Arlete? Tia Arlete já comandou aí, depois com a Laurete, e assim sucessivamente. Então, ou seja, cada um fazendo um pouco, não pesa para ninguém. Nós fomos descobrir depois, me deu muita tristeza isso, eu confesso para vocês, que o Zé Roque levava a sopa sozinho, né? Anos, a família dele. Depois eu era um neto que levava. Depois teve uns probleminhas, parou. O que nós começamos a fazer? Revezamento. Aí eu levo um sábado, o Serginho está lá atrás, leva, o Willi leva, o Adair já teve que levar uma vez, né? Mas a gente até isenta ele, porque ele comanda a sopa, ele faz a sopa, é um trabalhão danado que ele tem. E por que nós nunca pensamos nisso? Aí o Zé Roque levaria uma vez só por mês, não precisava todo sábado, né? Então, ou seja, são ideias que às vezes ficam encrustadas na gente e a gente não coloca para fora. Aí depois eu falei: gente, não vai apertar para ninguém se uma vez por mês cada um levar a sopa. Alberto de vez em quando leva, né? Isso, o nome disso chama-se comprometimento. Uma pessoa comprometida vem com soluções, não mais com problemas, quando tem uma tarefa a cumprir. Gente, eu aprendi isso com um chefe meu na CSN, trabalhando há 40 anos atrás, né? Depois ele foi secretário de Fazenda do prefeito também do Neto. E o Fernando Almeida desencarnou de câncer há uns anos atrás. Um dia, sentado do lado da mesa dele, um simples auxiliar de escritório, ele gerente, ele falou assim: meu filho,
Guarde uma coisa para você pro resto da sua vida. Nunca leve para o chefe o problema sem que você leve também no mínimo 3 soluções. Nunca mais esquecer disso. Mesmo que o chefe não adote nenhuma das 3 soluções suas, mas ele vai ver que você demonstrou boa vontade em resolver o problema. Eu guardei isso para a minha vida profissional inteira. Nunca cheguei depois para chefe meu e disse, ó, aconteceu isso. Eu disse, aconteceu isso, mas eu acho que a gente pode fazer isso, isso, isso. Você escolhe. Uma pessoa comprometida pergunta o que não sabe, demonstra vontade de aprender. Busca até dominar o que não sabe. Nós não nascemos sabendo tudo, é natural. E hoje a facilidade que a gente tem de pegar esse danadinho aqui, abrir no Google e falar para ele, isso assim, assim, ele vai te responder. Ele vai te responder. Mas às vezes nós temos preguiça de consultar. Às vezes nós temos preguiça. E ficamos sem conhecer uma série de coisas. Uma pessoa comprometida não vive dando desculpa para os seus atos e nem procura culpado pelos erros cometidos. Isso aí também é terrível, né? Eu até brinco sempre aqui com todos vocês, né? Sabe disso mais próximo. No centro espírita tem um raio do alguém. Você nunca acha quem é esse alguém. Cadê o copo que estava aqui, a vazio? Alguém pegou. Cadê o livro de prece? Alguém pegou. Rapaz, eu nunca achei alguém. 40 anos você não acha alguém. Porque diz que filho feio não tem pai, né? Então ninguém. Mas é importante saber o alguém? Não, o importante é resolver o problema. O livro de prece sumiu, vamos achar outro. Vamos botar no lugar dele para ler. Vamos resolver o problema. Não é ficar criticando, não. Procurar erros, né? Uma pessoa comprometida cumpre prazos e horários. Então, ou seja, se você se comprometeu a fazer alguma coisa, cumpra os prazos e horários daquilo que você se comprometeu. Você não passa a ser visto como uma pessoa, né, que não cumpre aquilo que você promete. Uma pessoa comprometida não vive reclamando da vida, falando mal das pessoas. Ela age para modificar a realidade. Como eu disse há pouco, não é privilégio do centro espírita, de outras religiões também, mas é muito chato a fofoca no centro espírita. É muito chato mesmo. Ficar criticando o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, e não diz para a pessoa. O problema todo é que não chega para a pessoa e fala. Não é? Não chega para a pessoa e fala. Uma pessoa comprometida não desiste facilmente, ela não descansa enquanto não resolver o problema. Ela vai atrás da solução. Botar o peso na rampa. Coitado, eu fiquei até com dó dele, porque daí teve que trabalhar, o torso PT, compor material, fez. Não está do jeito que ele gostaria, né? É óbvio. Agora já está arrumando outra solução. A pessoa comprometida nessa, ela vai atrás da solução, até resolver o problema. Dá trabalho? Dá, por isso que muita gente não quer compromisso. Uma pessoa comprometida está sempre pronta a colaborar com a outra, ela participa, ela dá ideias, você pode contar com ela. Que hoje em dia, infelizmente, não são muitas pessoas que a gente pode contar, não é? A gente gostaria que fosse até mais, mas a gente tem uma dificuldade muito grande nessa área. Falta de tempo, comprometimento com outras coisas. Mas como eu disse lá no início, gente, todo ano eu trago esse assunto, que é para todos nós. Incluído eu. É para todos nós, para que a gente tenha um pouco mais de comprometimento e amor com a casa que a gente frequenta, com a casa que a gente adotou. Então, isso é como eu disse para vocês, é um trabalho do professor Marins Filho, comprometa-se, pense nisso, caminhando para o nosso final. Né? Chico Xavier, os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso pelo menos oferecer a mesma base. Lembra a fala de Jesus, ajuda o teu mesmo que só te ajudará? Muita gente fica esperando que tudo isso nos aconteça, mas nós não nos habilitamos para que isso aconteça. Queremos, achamos que somos merecedores de determinada coisa, mas não fazemos por onde? Não fazemos a nossa parte. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas.
É muito comum chegar no centro espírita e falar, olha, eu estou com isso, assim, mas agora o problema não é mais meu não, o problema é dos médios e dos espíritos. Resolve aí para mim. Tá, mas e aí? E a sua parte? E o que você vai fazer para ser merecedor de que os espíritos se intrometam na tua vida e te ajudem, né? Isso daqui, ó. Wilton Pontes. Como assim? Eu vou ter que reencarnar? Mas eu fiz muita caridade. Ajudei a reformar as salas do centro, né? Da creche. Até reformei as aulas da evangelização. Ai, Wilton. Até reformei as aulas da evangelização. Mas o principal você não reformou o quê? A alma, né? Então muitas vezes a gente se enganja aí nos trabalhos materiais, físicos e tudo mais, não se renova. Está sempre criticando, está sempre falando mal dos outros, né? Então o caminho não é por aí não, ok? Então esse é o que a gente queria deixar para vocês na noite de hoje, sem nos estendermos muito, né? Lembrando então que, como primeiro slide, a Casa Espírita é um compromisso de todos nós. E nós estamos nesse mês, como o Felipe já falou, em todas as reuniões nós temos falado aí, né? Nós estamos no mês do aniversário dessa casa que está aí completando 74 anos de fundação, que a gente ame realmente com carinho essa casa. Sei que todos vocês que estão aqui, na minha época, tem pessoas mais antigas do que eu até aqui, né? Sempre tiveram esse carinho, que a gente espera que continue tendo, para que essa casa continue sendo esse núcleo aqui de divulgação da doutrina espírita, esse bairro do Capital, aqui na cidade de Volta Redonda. Muita paz a todos. Como eu disse para vocês, tem sempre sorteiozinho de livro. Está com o livro aí? Do 1 ao 17. Quem que escolhe o orador? Pode ser. 1 ao 17. Vou escolher o número 10. 10. Luiz Carlos de Souza ganhou o livro da morte. A gente leva aí para você no final. Aliás, você vai vir para a sala de passe, né? Depois que o Felipe fizer a prece, então, passistas em condição de livre na sala de passe para a gente continuar o trabalho. Ele vai dar os avisos aí da próxima semana. Bom, agradecemos ao Robinson, né, pela mensagem, pelos lembretes, falando sobre a importância da Casa Espírita, né? Lembrando que existe um documento norteador que fala sobre a orientação da Casa Espírita. É importante que nós, trabalhadores, tenhamos acesso a todas as funções da Casa Espírita, né? A importância disso. Robinson hoje relembrou bastante a importância que a Casa Espírita tem para a gente e que nós podemos oferecer para a Casa Espírita, né? Nesse domingo nós vamos então comemorar os 74 anos de fundação da nossa querida Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Então vai ser o momento da qual nós vamos confraternizar com os atuais frequentadores, a turma toda que participa, que trabalha, que frequenta, que são voluntários da casa. Está todo mundo convocado, todo mundo convidado a participar da nossa confraternização. E vai ser um dia também que nós vamos receber amigos de outras casas espíritas que estarão aqui também, né? A Rede Espírita Caminho da Luz, por exemplo, já confirmou que estarão aqui com a gente participando da nossa confraternização. Então nós vamos receber visitas e visitas também do nosso querido João Luiz do Nascimento, que ele já veio ano passado presencialmente, está retornando com o tema Vida, processo de crescimento da alma. Vida, processo de crescimento da alma. Então, está todo mundo convidado a participar da nossa confraternização, 74 anos de fundação da casa. Ao final, todo domingo já é especial, os nossos cafés, né? A Dona Leste prepara com tanto carinho para a gente, com uma galera que no domingo também contribui. E esse, claro, vai ser especial porque vai ter o famoso bolo, né, Robinson? Vai ter o famoso bolo. Então, bolo doce e salgado. Então, assim, contamos com a presença de vocês. Chame os amigos, chame principalmente aquelas pessoas que agregaram, né, que colaboraram, porque a gente sempre fala com muito orgulho de que a EDAC é a segunda casa espírita mais antiga de Volta Redonda.
74 anos, meus amigos. O Alto Redondo acho que não tem nem 70 e poucos, né? Então a idade veio antes. Então, você vê a importância disso e o orgulho que nós temos de dar prosseguimento a essa administração e ao mesmo tempo divulgar a doutrina espírita em todos os cantos. Estou vendo o São Miguel ali, São Miguel também, outro que também traz sempre uma contribuição para o domingo. Tem que trazer, tá, São Miguel? Tem que trazer algo especial para a gente no... Eu cheguei aqui, eu falei que tinha até tomado um banho, né, de suor, porque ele desceu. Desceu as cadeirinhas toda lá assim, né, para a mala atrás, que eu só essas aqui. Para a gente receber vocês com muito carinho, nós somos muito felizes e ansiosos para receber todo mundo já nesse domingo, tá? Aproveitando a sequência, na próxima quarta-feira, a palestra também vai ser especial. Quem vai estar aqui com a gente é o Santana. Santana estará aqui com a gente também dando prosseguimento com as atividades, tá? Ele vai falar sobre reforma íntima, então vale a pena participarmos juntos. Amanhã nós temos o estudo presencial da casa com o nosso amigo Rogério. Ele vai estar fazendo estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Os estudos já retornaram, nós temos estudo de segunda-feira virtual pelo Google Meet agora, eles estão na nova plataforma. Nós temos estudo de mediunidade na terça-feira, às 19 horas, e tem um estudo metódico, o estudo da tarde. Hoje foi de manhã, mas foi só hoje que aconteceu pela manhã, mas o estudo metódico do Evangelho, ele é às 4 horas da tarde na quarta-feira, tá? Temos um plantão de passe na segunda-feira pela manhã às 8 horas e na sexta-feira às 5, certo? 4, sempre confundo, 4 e 5, isso aí. Então, na sexta-feira, às 4 horas da tarde, o Altamiro está aqui de prontidão fazendo o nosso querido plantão de passe, tá? A evangelização, meus amigos, nós optamos para depois do carnaval, tá? Nós estamos fazendo alguns ajustes. Após o carnaval, a evangelização está retornando às suas atividades. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, Bezerra de Menezes, espíritos amigos que nos auxiliam. Agradecer pela oportunidade que nós estamos aqui hoje, nessa noite, confraternizando, aprendendo, estudando a vivência desse Evangelho consolador, para que a gente possa levar as criaturas que estão sedentas ao contato desse Evangelho no seu íntimo. Nós que estamos levando essas sementes para ofertar a colheita nesse planeta em transição, possamos levar essa oportunidade de consolo a todos aqueles irmãos que passam por desafios, por provações, sofrimentos, sejam físicos ou morais, e que a gente possa reforçar o compromisso de caminharmos juntos, atendendo o convite da instalação da era nova, da era da regeneração. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades que nos foram dadas, ao acesso a essa informação, ao acesso ao contato com a doutrina espírita, e que a gente possa mentalizar, vibrar em forma de agradecimento a todos os trabalhadores e frequentadores que já passaram por essa casa, que estão ainda encarnados ou que estão também trabalhando conosco na esfera do mundo espiritual. Mas a nossa forma de gratidão por dar prosseguimento à missão de divulgar a doutrina espírita, não somente na comunidade neurocapital, mas também por todo o município de Volta Redonda, e agora com as frentes da tecnologia, com as redes sociais, abraçando o Brasil e o mundo.
Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, aqueles que desejarão passe, só aguardar que serão chamados, tá? Para todo mundo, uma boa noite.